Tenham tido um ótimo almoço neste magnífico buffet de hoje, que dou os parabéns aqui ao Fontana, que estava excelente. Seja muito bem-vindo, Sr. Secretário de Estado, e passo a apresentar o Sr. Professor José Gomes Mendes. Eu tive que aumentar para não utilizar óculos, que assim fica mais gira. José Gomes Mendes nasceu em Braga em 1962. É Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade do 21º Governo Constitucional desde 17 de outubro de 2018. Foi Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente do 21º Governo Constitucional entre 26 de novembro de 2015 e 15 de outubro de 2018. É atualmente o Chairman da Transport Decarbonization Alliance, uma aliança global de países, cidades e empresas líderes na ação climática no domínio da mobilidade e transportes. É licenciado em Engenharia Civil, doutorado e agregado em Planeamento do Território pela Universidade do Minho. É professor catedrático de Sistemas Regionais e Urbanos na Universidade do Minho, onde ocupou entre 2009 e 2015 o cargo de vice-reitor para a valorização do conhecimento. Como investigador, desenvolveu atividades na década de 90 na Clark University e na South Dakota State University, nos Estados Unidos da América. Completou programas executivos em gestão e em inovação das University of San Francisco School of Management, USF Silicon Valley e Harvard University. Foi presidente do Conselho de Administração da AVE Park, Parque da Ciência e Tecnologia S.A., presidente da direção da Associação Universidade Empresa Tec Minho, administrador da Portos Park, Parques de CNT e Incubadoras, membro do Conselho Regional do Norte, membro do Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves e representante nacional no European Council of Civil Engineers. Desempenhou funções como consultor e avaliador nas seguintes entidades internacionais: European Commission, Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency, European Training Foundation, Natural Environment Research Council. Lecionou nas seguintes universidades internacionais: Università di Bologna, em Itália, Silesian University of Technology, na Polónia, Universidade de São Paulo, no Brasil, e Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique. Foi presidente da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. É autor de cerca de 100 artigos, livros, estudos e projetos na área dos sistemas urbanos e regionais. Seja muito bem-vindo, Sr. Secretário de Estado. Permita-me apenas, Sr. Professor, que lembre a todos os presentes que a partir de agora e até ao final deste nosso encontro estaremos em direto através do canal económico, do canal de televisão do Jornal Económico. Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Agradeço as simpáticas palavras durante esta apresentação, onde perceberam que eu cumpri um dos mais importantes requisitos para entrar na política, que é ter presidido a Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Ganha-se um traquejo que não é em qualquer lado. Quero cumprimentar o International Club of Portugal, da pessoa do Dr. Manuel Ramalho, seu presidente. Agradecer muito o convite para estar aqui, de facto sinto-me muito honrado, e dizer que a democracia é feita destas coisas também, e portanto este debate, que eu sei que é um debate que o clube promove de forma isenta, integrando diferentes visões, inclusiva, e isso é com certeza importante, e portanto é com toda a honra que cá estou. E portanto, na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todos os órgãos sociais do International Club of Portugal. Vejo muitas caras conhecidas, muitos amigos também, e portanto considerem-se, por favor, todos cumprimentados. Eu, quando escolhi a designação para esta minha intervenção de hoje, senti-me tentado a escolher um termo que de alguma forma se relacionasse com a época do ano que vivemos, justamente esta época pascal. E escolhi o tema mobilidade quo vadis, para onde vais mobilidade, porque gostava de vos remeter para aquilo que celebrizou a expressão quo vadis, que é exatamente um episódio, enfim, que é contado, é um episódio chamado apócrifo
ou seja, de uma fonte apócrifa. Uma fonte apócrifa é aquela cuja titularidade ou veracidade não estão confirmadas. E então essa fonte diz-nos que um belo dia o apóstolo Pedro saía de Roma, fugia de Roma, temendo a perseguição do imperador Nero e, portanto, temendo pela sua vida. E neste caminho cruzou-se com Jesus, que carregava uma cruz no sentido oposto, no sentido de Roma, e perguntou-lhe justamente: para onde vais, Senhor? Quo vadis, Domine? E Jesus respondeu-lhe que vou de volta a Roma para ser crucificado. Pedro sentiu-se, enfim, quase envergonhado, porque ia justamente no sentido contrário, ia a fugir, e então retornou, fez mais uns anos de ministério, sendo que ele próprio e Pedro acabou crucificado, de resto crucificado de forma muito cruel, de cabeça para baixo. Bom, isto para dizer o quê? Para dizer que esta história ajusta-se àquilo que é a história da mobilidade. É uma espécie de caminho que às vezes parece que vai até à crucificação, para depois renascer mais forte, para renascer mais sustentável. E de facto, se olharmos desde aquele longínquo ano, 3500 a.C., portanto há 5500 anos, em que foi inventada a roda, e se percebemos as diferentes metamorfoses que o sistema de mobilidade foi passando, concluímos que de facto ele parece que foi caminhando até à crucificação, e quando renasceu, renasceu sempre melhor. E então eu, enfim, não farei aqui com certeza, porque não é esse o meu propósito, a história da mobilidade, mas gostava de falar de duas grandes disrupções. Uma que já aconteceu e uma que vai acontecer. A primeira grande disrupção no transporte terrestre acontece no final do século XIX, entrada do século XX. Até aí a tração era toda feita por animais, tração animal. O cavalo, sobretudo, imperava para transportar, portanto, pessoas. E no final do século XIX, os grandes sábios juntaram-se para tentar resolver o problema do cavalo, que tinha muitas externalidades, as quais eu vos vou poupar de descrever aqui. Então, a conclusão é que não havia solução. Não havia solução. Não havia uma alternativa à tração animal. A verdade é que o gênio humano e a iniciativa privada e empresarial resolveu o problema em 10 anos. Entre 1898, a data em que na grande conferência do planeamento urbano ocorrida em Nova Iorque se concluiu que não havia alternativa à tração animal, e 1908 aconteceu a massificação da produção do automóvel moderno, tal como o conhecemos. Um senhor chamado Henry Ford, que em 1908 produziu o Ford T. Basicamente, fez uso das técnicas de produção em linha que se utilizavam nos revólveres Colt, muito divulgados, como podemos muito bem constatar pelos filmes de cowboys, que gostávamos todos de ver, eu ainda gosto de ver, e também nas máquinas de costura Singer, que tinham já lógicas de fabricação em linha, e adaptou essas lógicas ao automóvel e produziu o Ford T, que era uma belíssima máquina, 2.900 de cilindrada, 17 cavalos, 75 km por hora. Face ao cavalo, foi absolutamente arrasador. A verdade é que entre 1908 e 1927, com a adaptação, a transformação da fabricação em linha e em massa, o valor unitário do Ford T passou de $850 em 1908 para, em 1927, $290. Dividiu por 3, apenas por uma alteração da forma de fabrico. E, portanto, é este facto. No final da primeira década do século XX já não havia cavalos nas grandes cidades em Portugal. Em Portugal, enfim, se calhar também não, mas seguramente nas grandes cidades do mundo, Nova Iorque, Londres, Paris, etc. E, portanto, em apenas 10 anos, um problema dado como impossível foi resolvido a 100% pela iniciativa privada. Não foi nenhum governo. Eu, sendo membro de um governo, estou à vontade para dizer estas coisas. Os governos têm que acreditar também na iniciativa privada e, sobretudo, na iniciativa privada de cada um de nós, como pessoas, e de nós, como organizações empresariais. Bom, a verdade é que a introdução do veículo a combustão interna alterou completamente o padrão da mobilidade durante todo o século XX.
Alterar o padrão da mobilidade durante todo o século XX significa criar um modelo de mobilidade que tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza. E porquê é que tirou da pobreza? Porque o sistema de mobilidade tem um objetivo, que é levar pessoas até junto das oportunidades. Mais mobilidade significa que mais pessoas acedem a mais oportunidades. E as oportunidades são o emprego, a cultura, a saúde, a educação, todas essas oportunidades. Sem um sistema de mobilidade, as pessoas não conseguem chegar às oportunidades que não são ubíquas, ou seja, não estão localizadas em todo o lado. Bom, isso aconteceu durante o século XX. Acontece que, e essa foi uma grande disrupção, acontece que 100 anos depois estamos às portas e estamos a viver já uma segunda disrupção. E esta é a disrupção que me interessa mais. Porquê é que me interessa mais? Porque dá-se esta coincidência histórica de, nesta altura, eu fazer parte de um governo e, portanto, ter que desenhar políticas para o novo contexto, a nova disrupção da mobilidade. E o que é a nova disrupção da mobilidade? A mobilidade tal qual a conhecemos gerou externalidades. Na verdade, externalidades negativas, muitas externalidades negativas. É o congestionamento, são as emissões de gases de efeito de estufa, de CO2, é a poluição atmosférica, é a sinistralidade rodoviária, enfim, um conjunto de externalidades que começam a ficar absolutamente insustentáveis, sobretudo em meios urbanos muito densos. E nós chegamos a este ponto, é preciso dizer, eu pessoalmente acho que devemos ter orgulho no sistema de mobilidade que criámos até agora. Não há nada de errado em se chegar a um patamar de externalidades que nos obriga à mudança. Agora, a verdade é que fizemos todos parte desta situação. Isto é, os padrões de consumo, de produção, dos quais todos fazemos parte, e o primeiro passo para encontrar uma solução é assumirmos que fazemos parte também do problema, não é? Para depois irmos para a solução. Todos fizemos parte deles. Nesta sala eu acredito que haja uma parte das pessoas que gosta de mangas, comer, são boas, doces. Acredito que haja uma parte desta sala que gosta de ténis. E haverá também uma parte desta sala, das pessoas que aqui estão, que gostam de mangas e que gostam de ver ténis. É o meu caso. Bom, temos aqui uma cotazinha de culpa para nós todos. E, portanto, isso é bom como ponto de partida. Hoje, a mangazinha que nós comemos, fatiada no nosso prato aqui em Lisboa, viaja 21 mil quilómetros. Sai tipicamente, ou já em muitos lugares, até no Algarve já se produz, mas o grosso, digamos, do consumo ainda vem da América do Sul. E, portanto, a manga que vem do Peru, que é uma das origens mais conhecidas, viaja até São Paulo, fica armazenada em caminhões, em arcas frigoríficas, e depois viaja ou de avião para Madrid, de caminhão para Lisboa, ou de barco para Roterdão e de caminhão até Lisboa. E aquela manguinha, onde tiramos a casca, tiramos o caroço, ficam umas pequenas fatias, viajou 21 mil quilómetros até chegar ao meu prato. Para os que gostam de ténis, também tenho mais notícias. É que, com certeza que acompanham, está aí a chegar o mês de junho. Junho é Roland Garros, depois logo a seguir o Wimbledon. As bolazinhas, são dezenas de milhares de bolas que se utilizam no torneio do Wimbledon. Se somarmos os materiais todos daquela bola de ténis que está ali, os materiais todos são a lã, vem da Nova Zelândia, vai até a Inglaterra para ter um pré-processamento e depois vai para Manila, nas Filipinas, onde é feita a bola. Há um pouco de argila que vem da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Enfim, vem um bocadinho de todos os lados. No total, os materiais que fazem parte daquela bolinha de ténis, que vejam bem, vai para a Inglaterra para levar pancadas de uma raquete, viajou 80 mil quilómetros. E, portanto, cada vez que virmos um jogo de ténis em Wimbledon, naqueles magníficos relevados, a saborear a nossa manga, temos que perceber que fazemos todos parte de um padrão de consumo e de vivência, para o qual, enfim, de certa forma, optámos ou fomos empurrados, é o que é, não é? Mas temos que perceber que todos caminhamos para um certo caminho de insustentabilidade. E, portanto, o caminho a fazer agora é resolver, é alterar essa situação. Tanto combustível fóssil e tanto CO2 emitido estão na bola de ténis do Wimbledon e na manga que nós comemos à hora do almoço, à hora do jantar. E, portanto, se olharmos agora de uma forma um bocadinho mais estruturada, agora como puxando a minha costela antiga de cientista, hoje no mundo, em cada ano, emitem-se 10 gigatoneladas de CO2 do setor dos transportes. Os transportes são responsáveis por 10 gigatoneladas. É 24% das emissões do mundo todo.
Bom, as emissões, como sabem, são aquela coisa que encurrala o calor, que provoca o aquecimento global, que provoca as alterações climáticas e, portanto, aqui estamos todos no problema das alterações climáticas. Se nós quisermos cumprir com os objetivos do Acordo de Paris, que é reduzir, ou melhor, limitar o aquecimento global até 1,5 graus até ao final do século, quando comparado com a temperatura média antes, ou melhor, na época pré-industrial, nós temos que reduzir as emissões do setor dos transportes para 2 gigatoneladas. Portanto, até 2050, portanto, daqui até 2050, faltam 30 anos, 32 anos, 31 anos, temos que reduzir de 10 gigatoneladas para 2 gigatoneladas as emissões de CO2 do setor dos transportes. Obviamente parece difícil, mas ainda é mais difícil do que parece, porque a procura por transporte vai aumentar, não vai reduzir. Na verdade, espera-se que ela possa duplicar até 2050. Não menos de 1 bilhão de pessoas passarão de áreas rurais para áreas urbanas daqui até 2050. Esse 1 bilhão de pessoas vão querer ter padrões de mobilidade igual àquilo que nós temos. E, portanto, vai aumentar a procura. Agora, vejam bem, eu chego ao governo no final de 2015, eu com os meus colegas todos, tomamos posse, uma posse não isenta da sua polémica, enfim, como interessa na vida, não é? E o desafio que eu coloco a mim próprio é, eu tenho que fazer a quadratura do ciclo. Isto é, vou tutelar um setor em que a procura vai crescer, mas eu vou ter que fazer descer o impacto, as emissões, dramaticamente. E, portanto, isto é a quadratura do ciclo, parece um problema impossível de resolver. Foi por isso que nós, desde o início, temos lá escrito, que nós queremos, enquanto à mobilidade, mais acesso e menos impacto. Mais acesso, mais pessoas a aceder, mas menos impacto, menos externalidades negativas no nosso sistema. Há uma coisa que eu tinha a certeza, e agora que é o meu parentezinho da luta política, enfim, como sabem ou saberão, eu não tenho propriamente um passado político e, portanto, olho propriamente para o mérito das coisas. Há uma coisa que eu tenho a certeza, é que algumas das coisas que foram feitas na anterior legislatura eram o apocalipse anunciado. Porque não é possível nós desinvestirmos no transporte público brutalmente. Desinvestir é cortar 1000 pessoas nos trabalhadores, cortar 25% na oferta, isto são tudo dados factuais. Não é possível esperar que o sistema de mobilidade melhore. Isso não é possível. Isso é o apocalipse. Isso é andar em contraciclo relativamente àquilo que se faz em todas as cidades e em todos os países desenvolvidos do mundo. Não é possível desinteressar-nos pelas novas modalidades de transporte, nomeadamente os modos ativos e nomeadamente os modos partilhados. Não é possível desinteressarmos por motorizações limpas como o veículo elétrico. Fazermos isso é pré-anunciar o apocalipse no setor da mobilidade. E, portanto, como primeiro exercício, eu tive que tentar, de alguma forma, bloquear algumas coisas que eu sabia que iam acontecer, que estavam preparadas para acontecer. E depois era preciso, e aí é que está o desafio, apenas no espaço de uma legislatura, pôr no terreno uma nova geração de políticas de mobilidade, acompanhada do respectivo investimento, que permitisse reformar completamente o setor da mobilidade em Portugal. Uma legislatura é muito curto para isso. Foi o desafio que nos propusemos alcançar. E para isso nós identificámos 3 princípios. O primeiro princípio é que nós tínhamos que fazer a transição energética. Curiosamente, já no final do ano passado, com a última ou penúltima reformulação, digamos, remodelação governamental, o setor da energia veio para o Ministério do Ambiente. E, portanto, agora é o Ministério do Ambiente e da Transição Energética. Porque, de facto, nós tutelamos vários setores, entre os quais os transportes, que são responsáveis por 1/4 das emissões. E, portanto, era importante que termos connosco também o setor da energia. Assim foi feito. E, portanto, passámos dos combustíveis fósseis para combustíveis de menor teor de carbono. Depois, um outro princípio era baixarmos a intensidade energética que está associada aos nossos modos de transporte e de mobilidade. Isto, em termos práticos, assim em linguagem corrente, é nós fazermos a transferência modal, isto é, a transferência de viagens de modos pouco sustentáveis para modos mais sustentáveis. Sendo dos modos mais sustentáveis, aquele que é a perlazinha é o transporte público. Ou seja, por passageiro e por quilómetro é aquele que tem menores impactos, menores externalidades.
Embora nós saibamos, é preciso deixar claro que nem todas as viagens se conseguem realizar através de um transporte público regular. Temos noção disso. E, portanto, terá que haver sempre aqui outras opções, outras modalidades para satisfazer outro tipo de necessidades. E, por fim, tínhamos que aumentar a competitividade do transporte público. Aumentar a competitividade do transporte público é, sobretudo num país como Portugal, baixar o custo, sobretudo num país como Portugal, onde há muita gente, demasiada gente, a ganhar os 600 e tal euros, e não nos podemos esquecer desses, são portugueses como todos os outros, e, além disso, também melhorarmos a qualidade da oferta do transporte público. Bom, deixem-me falar um bocadinho da transição energética. Portugal tem um mix energético exemplar. Hoje, enfim, os dados mais recentes, 2017, a integração de fontes de energias renováveis, aquilo que nós chamamos FER, fontes de energias renováveis, na produção de eletricidade, é de cerca de 57%. Aproximamos dos 60%. Portanto, 60% de energia elétrica que nós consumimos é energia limpa. O nosso Plano Nacional Energia-Clima, que está atualmente em discussão pública, que nós desenvolvemos no âmbito dos nossos compromissos europeus, prevê uma integração de fontes de energias renováveis no mix global de energia de 47% em 2030, e se olharmos apenas para o sistema eletroprodutor, apenas eletricidade, então de 80%. Eu acho que nós vamos chegar lá, porque estão já a concurso muitas licenças de solar. O solar, portanto, a produção a partir do solar vai crescer até um patamar quase equivalente ao eólico, o hídrico vai se manter quase o mesmo, as centrais de carvão vão ser descomissionadas até 2030, as duas que temos, Sines e Pego, vão ser descomissionadas e, portanto, conseguiremos ter 80% da nossa, tranquilamente, não tenho dúvidas sobre este objetivo, do nosso sistema eletroprodutor com eletricidade limpa. E, portanto, Portugal é um país onde, ao contrário do que eu leio, ainda aqui há dias li aí um artigo de opinião, que eu com certeza respeito, até por uma pessoa que eu respeito muito, mas eu, muito francamente, não interessa o nome, evidentemente, estou apenas aqui, acho que parte de conceitos completamente errados, porque parte de um estudo que anda por aí a correr, a dizer que os veículos elétricos, afinal, poluem mais do que os veículos a combustível fóssil. Essa é a quadratura do ciclo ao contrário, não é? A circulatura do quadrado, como se diz agora, não é? Porque, verdadeiramente, no primeiro parágrafo daquele estudo, diz aquilo que desqualifica logo o estudo para o caso português. Diz que aquilo se refere ao mix energético da Alemanha. Ora, o mix energético da Alemanha, tal como o de Inglaterra, o do Reino Unido ainda pior, tem muita mais intensidade carbónica do que o nosso, porque nós temos uma grande incorporação de renováveis. E, portanto, em Portugal, com a percentagem de eletricidade limpa que nós temos e com a possibilidade de termos veículos elétricos que têm emissões zero, nós juntamos o melhor dos dois mundos. E, portanto, essa aposta tem que ser feita e tem que ser continuada. Depois, ao nível dos diferentes modos de mobilidade, a mobilidade partilhada foi aquela que nós elegemos como, digamos, o elo da cadeia de mobilidade que faltava em Portugal. Com certeza muitos assistiram. A luta é sempre difícil quando mexemos com interesses corporativos, é da vida, faz parte. A primeira coisa é perceber que quem defende os seus interesses corporativos tem também um racional, está a defender o que entende ser o seu, e pronto, isso faz parte, não vale a pena dramatizar essas coisas. É preciso aguentar. E trabalharmos sempre, não contra alguém, mas sempre pelo mérito das nossas causas. Eu, com a dita lei da Uber, que se chama lei do TVDE, transporte em veículo descaracterizado a partir de plataformas eletrónicas, aquele dísticozinho que vem agora nas traseiras de muitos veículos, não é? Bom, lá conseguimos aprovar a lei, foi uma coisa de quase 2 anos, enfim, uns passaram melhor, outros passaram pior, mas aprovou-se. A lei foi aprovada no dia 1 de novembro passado e imagine-se, o mundo não acabou, o setor do táxi não foi à falência e, mais do que isso, as pessoas passam a ter mais opções, passam a utilizar uma das maiores alavancas da modernização da mobilidade, que é utilizar plataformas eletrónicas que usam a conectividade e a digitalização para, em tempo real, juntarem a oferta à procura. E agora imaginem-se, mais do que o mundo não ter acabado, eu hoje, quando sair daqui, às 4 da tarde, estarei num outro hotel da cidade, na apresentação da nova, super, mega, ultra aplicação do setor do táxi, que se chama EasyMove, e que eu já descarreguei para o meu telefone e devo dizer que funciona muito bem. Portanto, os senhores da Uber, da Captain, há várias, enfim, para não estar aqui a esquecer nenhuma,
que se cuidem, porque da mesma forma que nós colocámos concorrência ao setor do táxi, o setor do táxi agora vai colocar concorrência a estas novas empresas e aplicações e modos. E, portanto, é na concorrência que eu acredito. E, portanto, se há coisa que me satisfaz é que eu vou lá, vamos ver como é que se passa de vilão a herói, vou lá, não, mas eu digo isto sem qualquer, não estou, enfim procurando ser engraçado, não sei se tive sucesso, mas pelo mérito da coisa, ou seja, eu acreditei sempre que era possível que o setor do táxi se modernizasse, que viesse a jogo, que lutasse com as mesmas armas, sempre que eu sempre lhes disse que eles tinham uma vantagem natural. Estão no mercado há mais tempo e são facilmente identificáveis. No dia em que se qualificassem, modernizassem e oferecessem uma qualidade de serviço pelo menos equivalente, igual à outra, tinham sempre uma vantagem natural. Isso está a acontecer e, pelo menos, posso-me ir embora amanhã deste governo, de qualquer governo, acho que fizemos isso no Ministério pelo país. Bom, regulámos também o car sharing e o bike sharing, que é aquilo que permite que a paisagem da mobilidade numa cidade como Lisboa, por exemplo, ou no Porto, ou noutras, hoje seja tão diversa e dê tantas opções às pessoas. As pessoas hoje podem usar modos ativos para as viagens, digamos, mais curtas, portanto, de um range mais curto, podem utilizar transporte a pedido, portanto, utilizando o car sharing para viagens mais longas, mas que sejam de ponto a ponto e para as quais não haja resposta, digamos, do sistema de transporte público, ou podem, se quiser, usar também o transporte público. E agora chego ao transporte público, convergindo para o fim, que eu sei que tenho os meus 25 minutos. Bem, o transporte público em Portugal, vamos ver, vive sempre deste dilema, não é? O transporte público, em quase todos os países da Europa, nas grandes cidades, é fortemente subsidiado. Considera-se uma necessidade, de primeira necessidade, um bem de primeira necessidade, não é? Considera-se que as pessoas, para aceder a oportunidades, têm que ter transporte público, sobretudo transporte público. Considera-se que a utilização, como acontece nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, de mais de 60% das viagens feitas em automóvel privado é problemática, tem muitas externalidades e, portanto, subsidia-se. Em Portugal é muito pouco subsidiada, foi sempre muito pouco subsidiada. Portanto, no fundo é um bocado assim, como há pouco dinheiro no sistema, o transporte é fraco, tem fraca qualidade, tem fraca oferta, as pessoas tendo fraca oferta procuram, digamos, soluções utilizando veículos automóveis, portanto, soluções de veículo privado. Isto é uma pescadinha de rabo na boca, nunca mais rompemos com este ciclo, não é? Bom, as pessoas acham todas muito natural que, através dos nossos impostos, se financie o Sistema Nacional de Saúde. Eu também acho, ainda bem, não é? Que haja uma pequena taxa moderadora, etc. Mas já tem alguma dificuldade em perceber que o Estado possa também ajudar o sistema de mobilidade, nomeadamente ao nível do transporte público. Porque, vamos ver, o transporte público em meio urbano tem este pequeno dilemazinho. É que nas horas de ponta parece que nunca chega, mas depois, durante o resto do dia, fora das horas de ponta, está ocupado a 30%, ou 25%, ou 35%. E, evidentemente, uma capacidade instalada, utilizada apenas a 35%, se não for subsidiada, não sobrevive. E, portanto, temos que romper com este dilema. E é por essa razão é que nós desenhamos o Programa de Apoio à Redução do Tarifário, o PART, que é a medida de que se fala, não é, estes dias, não é, que justamente pretende reduzir dramaticamente o custo do transporte público em Portugal. Bom, reduzir o custo do transporte público em Portugal tem duas consequências. Uma de natureza social, as pessoas têm mais dinheiro no bolso no fim do mês, sendo que, para a maioria dos estratos que utilizam o transporte público, esse dinheiro reentra na economia. As pessoas não poupam 50 euros por mês no transporte e não vão guardá-lo no banco. Se calhar deviam, mas isso é outra questão, cada um sabe da sua vida, não é esse o meu tema, mas reentra na economia o dinheiro. E depois a segunda consequência é que, sendo mais atrativo e mais económico o transporte público, atraímos mais pessoas para o transporte público. E é esse o objetivo. Nós fizemos as contas, com base naquilo que são os modelos clássicos, neste tipo de estudos, e estimamos que possamos ter um aumento de 10% na procura de transporte público. Portanto, em Portugal hoje, mais ou menos 1 milhão de pessoas utilizam transporte público, possamos ter mais 100 mil pessoas a vir para o transporte público. Estimamos que cerca de 73 mil carros sairão das ruas todos os dias, que são os veículos que as pessoas utilizavam e que deixam de utilizar quando passam para o transporte público. Estimamos que, anualmente, menos de 72 mil toneladas de CO2 são emitidas. E, portanto, esta medida faz praticamente o pleno. Eu sei que quando as medidas são muito boas, são sempre eleitoralistas, nas palavras de alguns. Temos que viver com esta coisa, são opiniões. Mas também sei outra coisa.
a minha costela de tantos anos de cientista empurra-me sempre para os factos mensuráveis, aquilo que é a realidade. E há uma coisa que fica na história, que é quem votou contra e quem votou a favor da medida, na aprovação do Orçamento de Estado de 2019. Por muito que possamos acertar o discurso à direção do vento, porque isso é uma coisa que algumas pessoas tendem a fazer, acho que no fim do dia, todos nós, uma altura ou outra, fazemos isso. Vamos ver, também não é... Mas a verdade é que há factos que estão registados. E como factos, eles são inescapáveis. É que há aqueles que votaram a favor desta medida, que tem uma dimensão social transversal que abarca todo o país, e aos que não votaram. E, portanto, cada um de nós assumirá, com certeza, as suas responsabilidades. Para fechar, para concluir, deixem-me dizer o seguinte. Nós, se traçarmos uma linha que eu chamo da cadeia da mobilidade, que começa no mais sustentável, que é nós andarmos a pé, não é? Depois a bicicleta partilhada, o metro, o comboio, o autocarro, o carro partilhado, portanto os Ubers e outros que tais, o táxi, e fora, até o veículo individual, não é? Portanto é uma curva que me leva do mais sustentável ao menos sustentável, em termos das externalidades, do custo efetivo e custo ambiental, não é? Implícito, por quilómetro e por passageiro. A verdade, aquilo que eu procurei fazer esta legislatura toda, isto nem sempre é elegível, eu procuro vender o meu peixe, naturalmente, mas nem sempre as pessoas percebem, enfim, esta dimensão toda, que é, em cada uma daqueles elos, aqueles são elos da cadeia de mobilidade, eu procurei perceber o que é que bloqueava. E fiz leis para desbloquear. Eu e o meu Ministério, naturalmente, a nossa equipa, não é? Leis para desbloquear. Isto é, por exemplo, havia uma escassez de regulação para transportes tipo Uber circularem, como há em praticamente toda a Europa. Os espanhóis não conseguem resolver o problema, não é? Nós resolvemos. Pronto, era preciso trazer regulação para que funcionasse em regulação e, portanto, significa depois de acordo com aquilo que são as regras de mercado e aquilo que são as leis do país. Pronto. Bike sharing. Havia utilizações informais, não havia lei sobre isso. Isto quer dizer que, no fim do dia, se houvesse uma pessoa que tivesse um acidente porque a bicicleta funcionava mal, quem diz bike sharing diz car sharing. Não tinham de ir, não havia nada que regulasse, que responsabilizasse quem disponibiliza o serviço. Nós acertámos a lei. Coisas do género de rental car, portanto, carros de aluguer, em que os contratos todos feitos com 50 papéis, não há nada pior que alugar um carro, não é? A uma certa altura diz-se lá a senhora ou ao senhor, epá, ouça, diga lá onde é que eu assino, que não é tanto papel, que quero seguro, epá, eu assino em qualquer lado, dê-me o carro, não é? Portanto, nós fizemos uma alteração também para que ela seja toda desmaterializada. Portanto, acaba com o papel. E, portanto, em cada elo, nós fomos procurando criar enablers, isto é, alterar quadro regulatório, quadro legal, colocar investimento, as expansões do metro, o material circulante, etc. Portanto, colocar dinheiro neste momento, investe-se em Portugal no setor dos transportes um bocadinho mais que 800 milhões de euros. Se incluímos o PART, o Programa da Redução do Tarifário, são 900 e tal milhões, portanto quase 1 bilhão de euros que estão a ser investidos neste momento. Eu não vos digo os investimentos do passado. E não me refiro apenas ao governo anterior, refiro-me a outros, de todas as cores. Ok? Bom, e portanto, fomos em cada elo desbloqueando. E as coisas estão a acontecer. Agora, evidentemente que eu também não gosto de tropeçar nas trotinetes. Então, onde eu tropecei numa na rua, não é? Bom, quer dizer, a trotinete em si não tem nada de errado. Portanto, aquilo é uma coisa sustentável, uma coisa simples, que me permite aquilo, a uma bicicleta, fazer viagens curtas, etc., a um preço económico, etc. Bom, agora aquilo está por todo lado. Vamos ver. Nós estamos a disponibilizar novas modalidades de transporte sobre uma infraestrutura que foi desenhada para o modo de transporte do século passado, ou do anterior, não do século XXI. É isso que está a acontecer. Há 30 anos, e um pouco mais, seguramente 30, as ruas de Lisboa tinham os passeios cheios de carros. Os senhores lembram-se bem, os passeios cheios de carros. Isso hoje já não se vê praticamente, não é? Não se vê, na verdade, não é? Até porque a EML não deixa, não é? Mas quer dizer, as coisas, vai ser preciso um outro layer de organização para regular este deployment de diferentes modos de transporte sobre uma infraestrutura que é do passado. Isso vai acontecer. Fecho com isto. A revolução que vem aí, eu espero que a próxima legislatura, quem estiver neste meu lugar, que agarre nisso, eu acho que agarrará, é o tempo da integração. O que é o tempo da integração? O conceito é este. Ao invés daquilo que acontecia com quase todos nós que estamos aqui, que crescemos com o desejo de tirarmos a carta e temos um automóvel, e depois temos o automóvel na garagem, aquilo é o nosso transporte para todas as coisas.
para irmos ao café que fica a 250 metros, tal como para irmos fazer férias ao Algarve que fica a umas centenas de quilómetros. É o transporte que temos lá em casa, não é? Bom, o paradigma altera-se substancialmente. O paradigma agora está centrado na pessoa e na viagem, e não no meio de transporte. Isto é, para cada viagem que eu quero realizar, qual é o meio mais adequado? Para esta viagem que é curta, eu posso usar a tal bicicleta ou trotineta. Para aquela que é média, eu posso utilizar o autocarro ou o metro. Posso utilizar, para aquela tal do Algarve das férias, já preciso de um automóvel, porque se vai uns dias com a família, é mais longa, etc. E, portanto, eu tenho para cada viagem que selecionar o modo mais adequado. Isso pode-me acontecer várias vezes na semana, várias vezes no dia. É aquilo que hoje modernamente se designa mobilidade como um serviço, mobility as a service, não é? E isso vai ser possível através do que se chama integradores. São aplicações, plataformas eletrónicas, digitalizadas, portanto, não materiais e imateriais, que me permitem, para cada viagem, escolher qual é o modo mais adequado. Mas depois tem que haver a oferta desse modo. E é por isso que eu vejo aqui algumas pessoas da indústria automóvel, estou a olhar ali para o Miguel e para outros, ali para o Passos, que os fabricantes, e sobretudo aqueles que são os importadores de veículos automóveis, já estão a perceber que vão ter que migrar de entidades que vendem automóveis para entidades que disponibilizam mobilidade. São dois conceitos completamente diferentes. E entidades que disponibilizam mobilidade são aquelas, e isso será o futuro, e este futuro eu acho que é na próxima legislatura, e quem vier a seguir a mim há de ter que regular isso de alguma forma, que é disponibilizar packages de mobilidade a preço fixo ou variável, que me permitem ter uma panóplia de modos e para cada viagem, cada necessidade particular que eu tenho, eu poder aceder ao modo, não é? É absolutamente expectável que numa cidade como Lisboa, uma família média não precise ter todos os dias um automóvel à porta ou na garagem. Mas há o dia em que precisa dele. Vem agora aí a Feira da Agricultura em Santarém, é preciso ir lá. Portanto, como é preciso ir lá, nesse dia a família precisará de um automóvel. Não é? Não vai apanhar um autocarro para ir lá, provavelmente. E, portanto, nessa altura, quem disponibiliza modos de mobilidade, pacotes de mobilidade, vai ter que dizer no seu package, você tem direito a X dias ou a X horas de um veículo ligeiro. Este está o seu veículo ligeiro, da gama X, Y ou Z. A, B ou C ou D, que é a vossa designação, não é? Pronto. Mas, entretanto, eu preciso também ter um passe para utilizar transporte público todos os dias. Ou preciso ter X minutos para utilizar o bike sharing. E, portanto, os integradores é aquilo que vem à frente. E os integradores têm outra possibilidade, que é, podem usar veículos mais descarbonizados, podem utilizar formas de acesso imateriais e, mais do que isso, têm a possibilidade de, em cada momento, encontrarem oferta e procura, em tempo real. Isto é, em cada momento, eu posso ver qual é a disponibilidade de determinados modos, não é? Que são com uma procura que é concorrente à minha. E o preço pode variar em função disso. Portanto, a paisagem da mobilidade, dos sistemas também de taxação, dos sistemas de tarifário, vai mudar substancialmente. E se querem saber a minha opinião, vai mudar nos próximos 3, 4 anos. Não vai demorar mais do que isso. As pessoas acham sempre que é tudo muito para a frente. Eu há 2 anos dizia, estão aqui algumas pessoas nesta sala que sabem disso e que me ouviram dizer isso, dizia sobre os veículos elétricos, podem criticar, dizer o que quiserem. Isso vai demorar, vai não sei o quê, vai não sei... É verdade. Eu disse sempre, eles vão crescer as vendas de tal maneira que vai haver um momento que não está muito longe de disrupção. É um momento onde todos vão querer ter. Em vez de ser uma pequena margem a ter e os outros a ter os outros, vira ao contrário. E a verdade é que, quando eu olho para os números das vendas dos veículos elétricos em Portugal, eles aí estão a dar-me razão. Podia não ter, não é? Estou a referir a este caso. Os casos em que não tenho razão, eu omito-os, não é? Mas neste caso tive. Bom, e neste caso, as vendas de veículos elétricos estão a mais que duplicar a cada ano, desde 2016, a mais que duplicar. E se eu olhar para os últimos números, as vendas de janeiro e fevereiro deste ano de 2019, quando comparadas com o período homólogo do ano passado, 2018, aumentaram 200%. Portanto, triplicaram. Triplicaram. Portugal hoje, em veículos elétricos a bateria, é o terceiro país, percentualmente, face à nossa dimensão, claro, percentagem de vendas, é o terceiro país da Europa, da União Europeia, e se considerarmos veículos elétricos a bateria mais os híbridos plug-in, é o quarto da União Europeia. E, portanto, quem está
a dormir a pensar que isto é uma coisa para as gerações futuras, que se desengane, que saia daqui, que hoje à tarde chame a equipa e que prepare já, vamos ter que trabalhar nisto porque isto vai acontecer. Portanto, vem aí um admirável mundo novo, com certeza, estamos todos muito entusiasmados nisso. E eu tenho esta ideia agora mesmo para fechar, que enquanto governo, enquanto governantes, nós temos que criar o enquadramento regulatório. Estamos a falar no caso concreto da mobilidade, portanto, a utilização de espaço público, utilização, enfim, utilizadores, um bem de primeira necessidade, etc. Tem que haver alguma regulação, tem que haver liability, tudo isso, mas eu acho que o nosso papel é um papel facilitador. Portanto, é um papel que deve criar regulação para facilitar, não para complicar. É um papel que tem que acreditar muito na iniciativa privada, tem que acreditar nos novos desenvolvimentos que vêm da sociedade civil, da iniciativa privada, do mundo empresarial, e não deve estorvar, não deve ser estatista, não deve ser nada disso, porque isso no fim do dia não protege as pessoas, mas deve velar pelo interesse público. E velar pelo interesse público é um bem que acho que cai muito bem num governo. Acho que é isso que vai acontecer e, como vos digo, deixo aqui um caderno de encargos para quem vier a seguir a mim. Cuidado. Muito obrigado pela vossa atenção. Senhor professor, dá-me mesmo gosto de tratá-lo por professor. Afinal, contrariamente ao que muitas vezes se diz, os discursos dos cientistas e dos políticos nem sempre são redondos e desprovidos de substância. O senhor deu-nos aqui um bom exemplo de que o contrário disso é possível, acontece. Eu, aliás, quero pedir desculpa porque este meu telemóvel foi adquirido há 2 dias. Ele tocou várias vezes no início da sua intervenção. Eu não estava a conseguir pô-lo no silêncio, tive que o desligar. E muitas das mensagens que eu estava a receber vinham de pessoas que estão nesta sala ou que estão a acompanhar a conferência através do canal de televisão do Jornal Económico, elogiando exatamente o teor da sua intervenção / lição. Mas eu não estou aqui para falar, estou aqui para dar agora voz a quem está na sala. Temos 15 minutos ainda, apenas uma pergunta por cada intervenção e, preferencialmente, com um bom poder de síntese para que possamos dar essa oportunidade ao maior número de participantes possível. A Ana está ali ao canto da sala com o microfone na mão e dirigir-se-á a quem primeiro colocar a mão no ar. E já temos na mesa o SE. Eu agradecia que se identificassem sempre. Muito boa tarde, o meu nome é Paulo Navais, sou diretor-geral da Emparc. A Emparc é uma empresa gestora e concessionária de parques de estacionamento. Parabéns ao Sr. Professor e ao Sr. Secretário de Estado. Já tivemos a oportunidade de falar bastante sobre estas questões da mobilidade e, portanto, eu fiquei maravilhado, mais uma vez, com a sua intervenção e com a forma como a disrupção vai aparecer no nosso país. Também fiquei satisfeito com a preocupação da regulação e tenho a certeza absoluta que a regulação relativamente à compensação das entidades que vão ficar prejudicadas pela redução do custo do passe social também está contemplado. Ou seja, foi anunciado que as empresas de transportes públicos seriam compensadas pela redução significativa do valor do passe social. E tenho a certeza absoluta que as empresas de parques de estacionamento também serão compensadas e há uma regulação em relação a essa compensação. Só para ter uma ideia, os nossos parques de estacionamento em Lisboa e no Porto, no centro da cidade, estão já a sentir essa alteração significativa que eu felicito em termos da redução da contaminação, que é uma preocupação minha, das minhas filhas, dos meus netos e, portanto, que eu também tenho que me preocupar. Agora,
há a que terem atenção, e acredito neste Governo e acredito no Sr. Secretário de Estado, que esta redução significativa alguém tem que a pagar. Ou seja, quando há concessionários de parques de estacionamento que investem dezenas e centenas de milhões de euros na construção de parques de estacionamento concessionados com uma política de albergar e conseguir parquear carros e viaturas, acredito que, de certeza absoluta, que o Sr. Secretário de Estado pensou como é que iria compensar estas entidades que não diretamente como as empresas de transportes públicos, mas as empresas que de alguma forma são afetadas por estas medidas vão ser compensadas. Feito o enquadramento... Eu só queria saber onde é que eu me dirijo para obter estas compensações. Muito obrigado. Muito obrigado. Está colocada a questão. O Sr. Secretário de Estado aceitaria mais 2 perguntas e respondendo no final. Então, precisamos de mais 2 mãos levantadas. Dr. Luís Canário, que está na mesa ou não. Pedia-lhe, Sr. Doutor, que fosse breve. Queria felicitar o palestrante e, se o Sr. Presidente do Clube permite, vou aqui ler o que eu mandei ao Presidente do Clube. Mais uma excelente apresentação do ICPT, palestrante altamente conhecedor. Parabéns. De facto, fiquei banzado. Soube-me explicar muito bem, deu uma autêntica lição, como disse o Sr. Presidente do ICPT. Por mera curiosidade pessoal, queria só saber se tutela o IMT. Muito obrigado. Já agora, para quem não conhece o Dr. Luís Canário, é nosso associado há muitos anos e no decurso dos quais só terá faltado uma vez ou 2, porque tinha ido à China. Portanto, consegue comparar muitas intervenções que aqui ouviu ao longo desses anos. Não recebi a sua mensagem porque eu tive que desligar o telemóvel. Dr. Hugo Santos Freira tinha uma questão, não é? Dr. Hugo Santos Freira, que está na mesa China. Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, é um gosto voltar a vê-lo. Encontramos aí noutras paragens quando tutelava uma parte muito importante do meu setor, do setor imobiliário. Falar muito, e este tema é importantíssimo, da mobilidade das cidades, que é um tema que nos de facto preocupa a todos, e em especial no que toca à parte do transporte público. Gostava só de lhe perguntar, além de tudo o que já fez e o que tem feito nesse sentido, o que é que tem este Governo procurado tentar fazer para melhorar a qualidade do transporte público? Porque, enfim, penso que é um problema que nos preocupará a todos. Eu, enquanto utilizador, se ele tiver melhor qualidade, além, obviamente, do preço, se for mais barato que ajuda, também a qualidade é uma coisa muito importante e, portanto, gostava de saber se o Governo tem tido também essa preocupação. Muito obrigado. Tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. Começo pelo meu caro Paulo Navais, que usou toda a sua mestria e ironia para me perguntar onde é que se dirige para obter as compensações, porque os seus parques e os da concorrência estão a ter menos procura devido ao sucesso do transporte público. Meu caro, eu lá atrás, nas minhas aulas de MBA, ensinaram uma coisa: só o risco é que justifica o lucro. E, portanto, eu essa componente da compensação a que o meu amigo acha que tem direito, acho que deve metê-la na caixinha do risco, que é aquilo que lhe permite ter lucros. Se quiser partilhar os seus lucros com o Governo, nós então partilharemos as compensações. E deixe-me dizer outra coisa ainda. Quando aqueles que promoveram o transporte individual, portanto, o automóvel privado, de forma, direi, quase desregrada, nomeadamente alimentando esta ideia de que dezenas ou centenas de milhares de veículos podem entrar nos centros das cidades, entram em Lisboa 340 mil carros todos os dias, estima-se. Quando assim o fizeram, entregaram-lhe de bandeja um mercado. O meu caro, com os lucros que daí decorreram, deu de volta? Só para eu saber, que é para a gente, para a conta bater certo. Acredito que não. E, portanto, eu enquadraria, eu sei que a forma como colocou a questão, sei que a colocou, enfim, sei o que é trabalhar no setor privado e, portanto, mas de facto, quer dizer, os negócios têm todos um risco e dentro do risco, enfim, há variações na procura às quais temos que responder. Por exemplo, entreguei-lhe a partir do dia 1 de Abril, e nós reunimos sobre isso, um mercado completamente novo, que o meu amigo, quando fez os parques de estacionamento e os investimentos, não sabia que existia,
que é a possibilidade de colocar áreas de carregamento de veículos elétricos, cujas vendas estão a mais que duplicar à custa de subsídios do Estado, que vai gerar lucros para o meu amigo, mas já lhe digo, não lhe vou pedir nenhuma compensação. Portanto, muito bem. A segunda questão, Dr. Luís Canário, eu agradeço as suas palavras simpáticas. Enfim, a questão que colocou é se eu tutelo o IMT. Eu tutelo uma parte do IMT, de resto está cá o Presidente do IMT, eu estava pelo menos, o Dr. Eduardo Feio. Tutelo parte do IMT. O IMT tem várias tutelas, tem a tutela do Ministério do Ambiente por causa dos transportes, tem a tutela do Ministério da Administração Interna por causa das cartas de condução e penso que das inspeções também, e tem também a tutela do Ministério das Infraestruturas. Pois, Dr. Hugo Santos Ferreira, como melhorar a qualidade do transporte público? Pois a questão é a questão do momento, pertinente, evidentemente que o custo é central para atrair mais pessoas para o transporte público. Há uma coisa que se chama coeficiente de elasticidade, é uma coisa do jargão, mas que basicamente relaciona a baixa do custo do transporte com o aumento da procura, que é um coeficiente que é mais ou menos de 1/3. Isto é, se eu reduzir 35% o custo do transporte, eu aumento 10% a procura. Ok? Bom, e portanto, isso é pela via do custo, mas depois há a via da qualidade. E sobre isso, porventura, é aquilo onde nós temos feito, digamos, menos publicidade, menos propaganda. Propaganda é um termo mais. De facto, nós temos trabalhado muito. Neste momento está a decorrer em Portugal a maior operação de substituição, de renovação de frota de autocarros, portanto, transporte coletivo de passageiros, na Europa. 709 autocarros. Mais de 200 milhões de euros de investimento, alavancados por 77 milhões de euros a fundo perdido pelo POCEUR, portanto, por um dos programas do Portugal 2020. Esses autocarros são amigos do ambiente, ou são a gás natural, ou são elétricos. Dos 709, penso que 173, posso estar aqui enganado, enfim, não tenho a certeza absoluta, são elétricos, os outros são gás natural, que é uma energia de transição, que estamos a utilizar ainda, que emite menos CO2 do que o diesel, não é? E, portanto, são tudo autocarros novos e já vêm com requisitos muito exigentes. É comum já ter internet a bordo, são novos, e desde logo sendo novos são com certeza mais confortáveis, mais modernos, com certeza. Portanto, tem o tema da internet, todos têm plataformas rebaixadas para acesso a deficientes e, portanto, estamos a trabalhar muito do lado da oferta também. Eu tenho aberto alguns avisos do Fundo de Apoio aos Transportes para coisas como sistemas em tempo real de informação ao público, aquelas coisas que se vê nas paragens, aqueles screens que dizem quanto é que falta para chegar o autocarro, não é? Esse tipo de coisa. As aplicações. Hoje, por exemplo, para dar aqui um exemplo de uma câmara ali do outro lado do Rio, o Barreiro, os transportes coletivos do Barreiro, tem uma aplicação onde eu vejo tudo na aplicação. Onde é que anda o autocarro, onde é que não anda, etc. E, portanto, está-se a apostar muito no sentido da melhoria dos transportes coletivos. Aproveitando a presença do meu amigo, quando na organização de que o meu amigo tão brilhantemente colabora e faz parte, enfim, da coordenação, da direção, me convidou aqui há 2 anos atrás, quando eu tutelava a habitação ainda, lembra-se de eu ter... Eu cobro estas coisas, sabe? Lembra-se de eu ter dito, com a alteração que estávamos a fazer à lei das rendas, que os negócios iam acabar. Continuam todos a subir, eu acompanho a estatística, embora já não tenha lá a habitação. Portanto, está a ver, bateram-se os recordes todos de vendas de imobiliário. Está a ver que não acabou o mundo com aquela coisa? Pelo contrário, o mundo continuou a melhorar. Portanto, as coisas correram bastante bem. E aproveitando ainda a sua presença, ainda lhe digo outra coisa, que é um tema que não está trabalhado em Portugal, que eu acho que algum dia devia ser trabalhado. Nós, neste momento, estamos a investir entre expansão do método Lisboa e expansão do método do Porto, mais de 500 milhões de euros. Só nas expansões. Se integrar o material circulante, já vai para 700 milhões. Ao contrário do que acontece em muitas cidades europeias, cidades, aquelas que as pessoas gostam de dar como exemplo, as grandes capitais europeias, nós em Portugal não fizemos uma coisa, que é incorporar nos ganhos do imobiliário, não é? Como mais-valia, o facto de ter transporte à porta e ter transporte mais, como por exemplo o metro, não é? Em muitos países é normal, portanto faz-se estes investimentos, parte dele é pago por um adicional de IMI para esse efeito, porque de facto a propriedade valoriza, sabe que a propriedade valoriza, pelo facto de ter transporte à porta. Em Portugal nunca fizemos isso, se calhar um dia vamos ter que pensar nisso. Mas como eu já não tutelo agora a habitação, não me vou meter nisto. Muito obrigado. Dr. Hugo Santos Ferreira, como constatou, o Sr. Secretário de Estado, para além de saber explicar de forma simples coisas que habitualmente são complicadas e de ter um sentido de humor que não é muito comum nos cientistas e nos políticos, também tem boa memória. E estão feitas as contas.
Pedia-lhe era que fosse mesmo muito sucinto, porque já só temos 2 minutos. Um segundo. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Era só para informar os presentes que a partilha dos lucros das empresas de parques de estacionamento é feita e é efetiva. A Emparque pagou 2 milhões de euros de rendas fixas à Câmara Municipal de Lisboa no ano passado e paga 54,15% das receitas à Câmara do Porto. Ou seja, os lucros das empresas de concessão de parques de estacionamento é partilhado, quer com os municípios, quer com o Estado. Imagino, Sr. Secretário de Estado, que não tendo carros tem que continuar a pagar 2 milhões de euros à Câmara Municipal de Lisboa. É interessante este... Temos temas para mais debates. Obrigado. E vamos realizá-los com certeza. Bom, por hoje esgotámos o nosso tempo. Tivemos uma pergunta que foi bastante longa. Habitualmente anunciamos sempre o próximo evento. Desta vez isso não vai acontecer, porque a data ainda não está totalmente fechada, mas será na segunda quinzena de maio. Será, se as coisas se concretizarem como nós estamos a prever, uma surpresa muito grande para todos os associados deste clube. Terá lugar no Hotel Ritz. Nós não vamos deixar de trabalhar com este hotel. O clube nasceu em 2007 no Hotel Ritz. Foi lá que fez os primeiros eventos. Depois passámos para esta nossa casa, já há 8 anos, sensivelmente, o Sr. Diretor, Dr. Gonçalo Coelho de Sousa. Fomos muito felizes aqui, temos uma parceria extraordinária com este hotel. Sentimos-nos mesmo em casa quando aqui estamos. A empresa dona do hotel também é nossa associada. No entanto, Lisboa está, como todos sabem, com imensas solicitações de eventos internacionais e a capacidade deste hotel, mesmo tentando continuar a tratar-nos com todo o respeito, consideração e carinho com que o fez ao longo dos mencionados 8 anos, não permite capacidade de resposta para as nossas necessidades todas. Razão pela qual, como dizia, tudo indica que no futuro próximo trabalharemos novamente mais com o Hotel Ritz do que com este hotel. Receberão dentro de dias o nome do próximo orador e a data desse evento, sendo certo que o local já está determinado, que é o Hotel Ritz. Sr. Secretário de Estado, uma vez mais, muito obrigado pela sua presença. Vou ter o prazer, e permita-me que lhe diga, a honra de lhe entregar o cartão que atesta a sua qualidade de sócio honorário, com validade vitalícia, portanto, certamente, por muitas dezenas de anos. Espero vê-lo cá todas as vezes que desejar, algumas delas eventualmente como orador, mesmo que o boné seja outro, mas também como participante, à semelhança do que costuma acontecer com muitos ex-oradores nossos que nos dão a alegria de aqui vir como meros participantes. Depois vou acompanhá-lo lá acima, cumprindo o protocolo. Muito obrigado a todos pela vossa presença, continuação de uma boa quadra pascal e um bom 25 de Abril. Então, vou dar a segunda cartão. Penso que não nos ia dar.